4 de janeiro de 2023. Uma manhã comum, como tantas outras, se transformou em cena de violência. Com a ajuda de sua avó, Kawara Welch foi à clínica onde trabalhava o doutor, alvo de suas obsessões. A estratégia? Armar um barraco no estacionamento, bem diante de quem quisesse assistir. A esposa do doutor era o seu alvo, e chegou como sempre fazia à clínica. Estacionou o carro, sem saber que aquela manhã mudaria sua vida. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, foi brutalmente atacada. Chutes, pontapés, empurrões, puxões de cabelo. Uma dupla descontrolada tentava tirá-la à força do carro. Desorientada, a mulher tentava apenas sobreviver. Procurava uma brecha entre os golpes para se trancar novamente dentro do carro. Poucos minutos depois, o doutor chegou em outro veículo. Mas ele também não escapou da fúria da stalker. Kawara, em um estado de completa exaltação, invadiu o carro do psiquiatra, gritando, ameaçando. O doutor, prevendo o pior, pegou o celular. Precisava registrar tudo, ter provas, evidências, algo para proteger a si mesmo e a sua esposa daquela stalker. Mas nem mesmo uma câmera foi capaz de conter Kawara. Ela gritava: "Não entra no meio não, vai sobrar pra você." A esposa teve ferimentos graves, escoriações no tórax, nas pernas, nos braços, precisou de atendimento médico. Fisicamente ela sobreviveu, mas esse não estava nem perto de ser o fim da história. Kawara não desistiria até conseguir o que queria, o doutor. Esse é o caso da stalker de Minas Gerais, a história do médico psiquiatra que foi perseguido pela paciente, Kawara Welch. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar sobre stalking, perseguição. É um tema que me intriga muito e se tornou bastante relevante nas últimas semanas por conta do caso Vitória. Era uma jovem de 17 anos que foi encontrada morta em uma região de mata em Cajamar, aqui na Grande São Paulo. Eu não vou contar esse caso hoje, não é o momento para falar exatamente sobre esse caso, pois a investigação está aberta, o caso segue em andamento, então não tem muito como eu contar aqui. Mas esse caso mostra para nós como o crime de perseguição pode evoluir e se tornar um caso de homicídio, caso as devidas medidas não sejam tomadas em tempo. Reconhecer stalking é importantíssimo, pode literalmente salvar vidas. E por isso eu quero falar sobre o caso da stalker de Minas Gerais. É nessa linha de pensamento que eu trago esse caso para vocês. A Kawara, ela era uma modelo e artista plástica que ficou obcecada por seu médico psiquiatra e virou a vida do doutor, de toda a família dele e também a sua própria vida de ponta cabeça com suas insistências, suas investidas indesejadas e ameaças. O crime de perseguição, que envolve grande violência psicológica, geralmente evolui para crimes como violência física, como foi o caso de Kawara Welch, e só então algo é feito, né? Quando o negócio fica realmente feio. E não deveria ser assim, porque a violência psicológica gerada pelo stalking já é um tipo extremo de violência, né? Enfim, eu vou conversar sobre tudo isso, vou discutir, trazer reflexões e contar todos os detalhes deste caso. É um caso muito doido, onde essa mulher, ela entrava em contato 500 ligações por dia, e esse é o número mesmo, tá? 500 ligações, não tô exagerando. É mais de uma ligação a cada 3 minutos. Enfim, é uma loucura. Vou contar todos os detalhes neste episódio, mas antes de começar do começo, se você gosta do trabalho desenvolvido pelo Café com Crime, de trazer casos nacionais pra vocês, apoie a Dona Café. Eu recebo apoios no apoia.se e também pela Orelo. Quem apoia recebe um episódio extra por mês, que é exclusivo para apoiadores. E agora também uma novidade bem legal, que se você apoia pelo Apoia-se, você consegue escutar os episódios exclusivos diretamente no Spotify, então a sua vida fica mais fácil, fica tudo muito integrado. Além disso, apoiadores da categoria Crimezeiro pra cima também têm acesso ao nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp. Então vem, gente, junte-se a nós, junte ao nosso grupinho oficial de crimezeiros, apoie o Café com Crime no Apoia-se ou na Orelo, tanto faz, você que escolhe, tá bom? Eu vou deixar os links aqui na descrição deste
episódio. Fica facinho pra vocês. E já deixo aqui também o meu super obrigada a todos que apoiam. Vocês fazem esse podcast realmente ser possível. E já que estamos falando de apoio, se você quer apoiar, mas não tem possibilidade financeira, saiba que ao seguir, ativar as notificações aí na sua plataforma de áudio onde você está escutando, compartilhar, qualquer coisa assim já ajuda muito o podcast a crescer, e isso é uma forma de apoio também super, super importante e faz a diferença aqui pra gente. Último aviso, antes de entrar na história, saiba que esse podcast possui sonorização e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. E com isso, bora começar do começo? Imagine pelo menos por um instante que após uma vida dedicada aos estudos, você alcançou algumas metas e realizou parte de seus sonhos. Uma formação universitária concorrida, uma profissão que lhe permite cuidar de pessoas, um casamento feliz e um filho que chegou para coroar toda essa trajetória. Sabe a cerejinha do bolo? Esse é um recorte da vida de um médico psiquiatra que trabalhava e vivia ao lado da família em uma cidadezinha de 100 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Isso antes de ter sua vida virada do avesso em meados de 2019. Para contar a sua história, sem expor ainda mais a sua privacidade, decidimos preservar a sua identidade e chamá-lo de Renato. O Dr. Renato vivia em Ituiutaba, município localizado a 670 quilômetros de distância da capital Belo Horizonte. Lá ele tinha uma rotina bem tranquila, bem de quem mora em pequenas cidades, sem o estresse de encarar um trânsito carregado e perder aí algumas horas do seu dia apenas no trajeto entre a casa e o trabalho. Sei quem aqui é do Rio, quem é de São Paulo, com certeza sabe muito bem do que eu tô falando. Esse tempinho economizado era convertido em qualidade de vida. O Renato conseguia ser bem presente na vida do filho, levava ele à escola e até porque não assistia aos seus jogos de futebol durante os intervalos entre os seus atendimentos médicos. Para manter o padrão de vida elevado, o médico não media esforços e atendia seus pacientes em 2 locais distintos, dando plantão em um hospital particular de Ituiutaba e também em uma clínica no centro da cidade. Clínica essa que era de sua propriedade. Com todas as responsabilidades e projetos bem encaixadinhos em sua rotina, o Renato seguia numa boa ao lado da esposa e do filho, até que o seu destino se cruzou com o de uma jovem chamada Kawara Welsh Ramos de Medeiros. Não sabemos em qual período do ano, mas era 2019 quando ela foi atendida pelo Dr. Renato pela primeira vez no hospital particular onde ele dava plantão. Ela relatou problemas de depressão, buscava tratamento e acompanhamento de sua condição para prevenir recaídas e lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos. Até aqui, tudo dentro do esperado na relação médico-paciente. Mas não demorou muito até que a situação começasse a mudar. Foram necessárias apenas 2 consultas para que Renato percebesse que aquela menina não se tratava de uma simples paciente. Certo dia, o médico estava em casa quando ouviu a notificação de mensagens do seu celular. Ele não estranhou. Era comum ser procurado pelos colegas e por poucos pacientes que tinham o seu número particular fora do horário de expediente. Mas aquela não era uma mensagem comum. O número era desconhecido, o tom da mensagem ameaçador. Porém, ele reconheceu o nome que assinava o SMS: Kawara Welsh. Convenhamos que esse não é um nome muito comum e ele logo se lembrou da fisionomia de sua autora. Uma mulher muito bonita, de sorriso meigo, olhar marcante e que desconhecia totalmente o significado da palavra limites. O Dr. Renato conta. Ela teve acesso ao meu celular e começou a passar mensagens e fotos perturbadoras mesmo. Amarrando lençol, corda no pescoço, se despedia de mim. Eu entrei em pânico. Renato não fazia ideia de como Kawara havia conseguido o seu número pessoal, mas aquela mensagem o incomodou. Sabe quando liga um sinal de alerta, quando você sente que tem algo de errado? Pois isso pra mim se chama intuição e é simplesmente a sua primeira linha de defesa na vida. Gente, é sempre importantíssimo dar ouvidos aos seus instintos. Se seu nariz está te dizendo que tem algo fedido, é porque provavelmente algo está realmente podre. E o Dr. Renato, sendo o bom psiquiatra que era e confiando total que
seu instinto não falhava, decidiu então procurar a direção do hospital onde atendeu a jovem para manifestar o seu desejo de não tê-la como paciente. De início, ele afirmou que a conduta de Kawara de entrar em contato com ele em seu telefone particular foi extremamente invasiva. O médico não podia impedir que ela fosse até o hospital, mas ele tinha o direito de sugerir que um colega de trabalho a recebesse em sua próxima consulta, né? E assim foi feito. O problema é que Kawara não gostou nadinha dessa notícia e passou a buscar o doutor fora do ambiente hospitalar. Kawara também não sabia lidar com a rejeição. Kawara tinha apenas 18 anos quando viu Renato pela primeira vez e se encantou por ele. Ela era novinha, inexperiente de tudo, começando ali a sua vida adulta, e de cara cismou com um homem pelo menos 20 anos mais velho e casado. Sabendo da beleza que tinha, ser rejeitada por ele foi simplesmente inaceitável. Ah, e aqui um pequeno detalhe, a Kawara era modelo. Em sua página do Instagram, ela costumava postar com os amigos fotos de campanhas pontuais como modelo e muitas imagens que evidenciavam ali os seus 1,70 de altura, seus longos cabelos castanhos e lisos. Ela era bastante atraente num padrão de beleza comum. Ela também era artista plástica e tinha talento. Ela também divulgava ali no Instagram os seus quadros nas redes sociais. Era assim que ela trabalhava para ter o seu próprio dinheiro. Enfim, alguns dias depois do Dr. Renato declinar o atendimento da modelo, ele chegou à sua clínica particular para mais um dia de trabalho, quando avistou Kawara na esquina, o observando de braços cruzados. Não era muito difícil encontrar o Dr. Renato. A cidade era pequena, o médico era um psiquiatra reconhecido. Com o seu nome completo e acesso à internet, bastava Kawara somar 2 mais 2 para descobrir tudo o que precisava sobre o doutor. Renato tentou ignorá-la, fingir que não a viu, mas não deu nem tempo. Antes que pudesse entrar em sua clínica, a modelo já estava próxima o bastante para abordá-lo, e assim o fez. Kawara parecia nervosa, inconformada com a dispensa que tomou do médico, e questionou Renato sobre os motivos que o levaram a sugerir atendimento por outro profissional. Conhecendo um pouco do seu histórico clínico, o médico explicou os seus motivos da maneira mais respeitosa possível, dizendo que achou o seu contato inapropriado e que, com a quebra dos limites, não seria ético de sua parte prosseguir com o seu acompanhamento médico. Kawara não esboçou reação, ouviu o que o Renato tinha para dizer e foi embora. O psiquiatra pensou que aquela história se encerrava ali, mas a verdade é que aquele encontro foi o início de um período turbulento e angustiante para o médico e toda a sua família. Naquela semana, Renato seguiu normalmente com a sua rotina. Acordou cedo, tomou café com a esposa, levou o filho para a escola e dirigiu para o trabalho, onde deu início aos primeiros atendimentos do dia. No meio de uma consulta, ouviu a notificação de mensagens do seu celular, depois outra e mais outra, mas preferiu aguardar o fim do atendimento para poder abri-las. E qual não foi a sua surpresa quando finalmente pôde acessá-las? Era Kawara, enchendo o seu WhatsApp de mensagens e fotos perturbadoras, além de ameaças contra a própria vida e despedidas para caso não conseguisse atrair a atenção de Renato. Você vai me deixar morrer em casa? Eu tô fechada no meu quarto e ninguém tá sabendo disso aqui. Você é a única pessoa que pode me ajudar. É só você. Essa nova investida deixou o médico em pânico. Ele não imaginava que a situação se agravaria a tal ponto e, para cessar de vez o contato com a jovem, decidiu trocar o número de seu telefone. A decisão lhe deu alguma paz, mas poucos dias depois, uma série de notificações seguidas chamou a sua atenção e batata. Era Kawara. Ela havia conseguido o seu novo número e voltou a encher a sua caixa de entrada e seus aplicativos de mensagens. O psiquiatra trocou de número mais 3 ou 4 vezes até desistir. O trabalho que ele tinha para notificar a operadora, avisar todos os seus contatos que ele tinha um número novo, era um trabalho muito grande e não compensava os poucos dias de tranquilidade. Ela sempre conseguia o seu número novo. Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, o Renato disse: "Ela tinha uma facilidade incrível em achar meu número novo. Era totalmente inútil
trocar o número. Das investidas por mensagem e o stalking virtual, Kawara partiu para o acompanhamento da rotina do médico e para abordagens esporádicas no mundo real, tornando-se uma sombra de Renato. Ela estava praticamente em todos os lugares. Esperava o médico chegar na clínica pela manhã, acompanhava a sua escala de plantões no hospital particular e aparecia por lá para tentar falar com ele. Se Renato marcava um almoço com colega em algum restaurante da cidade, acabava dando de cara com Kawara em mesas próximas. O psiquiatra se sentia exposto e desprotegido. Como que aquela garota conseguia tantas informações a seu respeito? Fato é que quanto mais Renato fugia, mais fascinada Kawara se mostrava. Sempre que o abordava na rua tentando uma aproximação forçada, a jovem dizia que aquele encontro no hospital não havia sido uma coincidência, que ninguém salva a vida do outro tantas vezes do nada, que certamente havia muita coisa a ser explorada entre os dois e que o psiquiatra não podia fugir dela. O universo queria que os dois ficassem juntos. E assim, gente, ela falava com muita emoção sobre o fato de ter sido salva pelo médico, mas a real é que ela só foi atendida por ele 2 vezes, foram 2 consultas, e eu acredito que não é possível evoluir em um tratamento psiquiátrico com apenas 2 consultas, né? Então é um pouco demais dizer que ele salvou a vida dela. Não é como se ela tivesse chegado ali no hospital, na emergência, tendo uma parada cardíaca, alguma coisa, e o médico salvou ela. Não, ela foi numa consulta para falar que estava com depressão, que precisava dos medicamentos e foi isso, sabe? Era uma... Enfim, o exagero, a história que ela criou na cabeça dela era outra que fugia completamente da realidade. O Renato decidiu não dar trela. Para ele, a brincadeira de gato e rato cansaria Kawara em pouco tempo. Por isso, ele optou por ignorar tanto os contatos por telefone, quanto a presença dela quando ela o seguia. Ele simplesmente ignorava, esperando que ela se cansasse. O problema é que ela não só não se cansou e não desistiu de atormentar o médico, como na tentativa de receber migalhas de atenção dele, passou a investir contra a sua esposa, que aqui vamos chamar de Luísa. O Renato era um profissional experiente, e a essa altura ele já tinha sacado o tom das mensagens de Kawara. Em sua opinião, a jovem realmente acreditava que os dois estavam em um relacionamento amoroso e que Luísa e o seu filho, de apenas 7 anos, eram um obstáculo para que os dois pudessem ficar juntos. Os contatos, que eram iniciados com mensagens de carinho, evoluíram para conteúdos ameaçadores e repletos de chantagem sempre que a modelo se sentia rejeitada. Ela dizia: "Olha, você é um cara casado e tem conversa nossas que sua esposa vai tomar conhecimento e não vai gostar." Mas a verdade é que não havia nada, não havia conversa nenhuma, só tinha ela falando, sabe? A Luísa, a esposa do Renato, já sabia da perseguição desde o começo. O médico fez questão de dividir a situação que estava vivendo e a esposa passou a acompanhar de perto o calvário vivido pelo psiquiatra, que, ironicamente, se sentia incapaz de entender e de lidar com a mente de Kawara. Não demorou muito até que a modelo conseguisse o telefone de Luísa e passasse a incomodá-la também. Ela tinha esperanças de surpreendê-la com o papo de que era amante de Renato e que a história fosse o estopim para o fim do casamento. Para produzir provas contra Kawara e se resguardar de possíveis calúnias, Luísa e Renato passaram a gravar os contatos dela em vídeo. Em um deles, Kawara liga para a esposa do psiquiatra para proferir ofensas e ameaças. Ela parece nervosa, mas não se intimida com os gritos da vítima. Luísa berra bastante, fala para a câmera que a mulher não perdoa nem criança e que se sente constantemente ameaçada por ela. Acontece que o filho de Renato, que tinha um aparelho de celular para se comunicar apenas com os pais, também passou a receber ligações. E apesar de algumas suspeitas, ninguém conseguiu provar até hoje como Kawara conseguia os números de contato da família. A insistência de Kawara era tão grande que, em um dia de
assim, muita inspiração, a Kawara enviou 1.300 mensagens e fez 500 ligações para o médico. Gente, esse número é muito absurdo. São mais de 20 ligações por hora, ou uma ligação a cada 3 minutos. Sem parar, durante 24 horas. Eu fico imaginando, né? Se a pessoa coloca esse tanto de dedicação em qualquer trabalho que faz e tava rica, entendeu? Eu até fico pensando, será que a Kawara parou de trabalhar? Porque como consegue escrever tantas mensagens, fazer tantas ligações em um dia só? E isso que na época nem tinha aplicativo de inteligência artificial lá em 2019 para dar aquela força no conteúdo, né? Então era pura disposição da Kawara mesmo. Foi essa disposição aí, essa dedicação que levou a família de Renato a registrar o primeiro boletim de ocorrência contra a modelo, isso na esperança de brecar ela, de fazer ela parar com aquilo tudo, que o BO contra ela fosse opa, fui longe demais, vai envolver polícia, vou me afastar. Mas de nada adiantou. Parar com as ligações não parecia uma opção para a Kawara. Ela tinha a necessidade de se fazer presente na vida do casal e por isso decidiu atuar em outras frentes para ser notada da forma que ela desejava. Como eu já disse, ela não tinha limites. Kawara chegou a fazer montagens com fotos e postar nas redes sociais para dar a entender que ela e Renato tinham um caso. Era uma tentativa de jogar a reputação do médico na lama e de irritar Luísa a ponto de abalar a relação. Eu confesso que, por curiosidade, eu procurei as montagens na internet para conferir ali o nível de habilidade da modelo com o Photoshop, mas infelizmente eu não encontrei essas fotos. A jovem também fez um dossiê com informações sobre a vida do médico e algumas opiniões, digamos assim, impopulares do profissional para distribuir para as pessoas e aí cagar ainda mais com a imagem dele. Ela distribuiu esse dossiê entre as mães dos alunos que estudavam na sala do filho de Renato, na esperança de criar ali um ambiente hostil para aquela criança na escola. É muita sacanagem mexer com a criança, né? Botar a criança no meio. Eu nunca entendo essas pessoas que fazem isso. Eu me lembro muito um caso eu fiz no episódio 23, se eu não me engano, da Fera da Penha, né? A mulher tem um caso com o cara e aí vai colocar a criança no meio pra se vingar do cara, né? Porque, ele não me dá atenção, ele não me quis ficar com a esposa, então vou pegar a filha dele. Tipo, sério. É demais. E a Kawara estava indo para esse caminho de envolver ali o filho do Renato, de ligar, né, fazer mensagens para essa criança, de destruir a imagem da família dele dentro do ambiente escolar, que é para ser um ambiente seguro, um ambiente onde a criança se desenvolve, e tudo isso acabou sendo muito impactante para aquela família. Não satisfeita em cercar o Renato em Ituiutaba, a Kawara rompeu os limites da cidade para persegui-lo em outros estados. É que, como médico, era comum que Renato participasse de congressos com outros profissionais da saúde para compartilhar ali suas experiências e resultados de ensaios clínicos. Era uma ótima oportunidade para acompanhar também lançamentos de livros e revistas científicas, fazia parte do seu trabalho, da sua rotina, do seu crescimento como um profissional. Renato adorava isso. Em um desses eventos que aconteceu na cidade de São Paulo e contou com a presença do Dr. Renato, a Kawara apareceu por lá. Ela não só descobriu a participação de Renato no evento, como comprou passagens, gastou com hospedagem e transporte só para dar pinta no auditório. Ela parecia sentir prazer em ver o Dr. Renato desestabilizado com a sua presença, e ela não media esforços para que isso acontecesse. Por motivos óbvios, o celular de Renato foi desligado durante as palestras. Depois das apresentações, quando foi religado, ele chegou a travar com a quantidade de notificações geradas por tentativas de contato de Kawara. O Renato foi filmado por um colega enquanto mostrava o seu aparelho, recebendo seguidas notificações de chamadas perdidas. Sabe quando vai subindo uma atrás da outra, assim, tim, 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 tim? Eram 120 mensagens no total. Bloquear os números de telefone da Kawara também não era uma ação que adiantava.
Ele chegou a receber ligações de mais de 2.000 números distintos. Com tudo isso, né, gente, me leva a crer que a Kawara, ela realmente tinha conhecimentos avançados em informática e programas que geravam números aleatórios de telefone. Ou, pelo menos, ela tinha um contato próximo com alguém que fazia esse serviço sujo por ela. Porque para conseguir encontrar os números telefônicos dessa família, mudar o número dela com tanta facilidade, tem que ter alguma coisa aí envolvida nessa questão de informática e tecnologia telefônica, sabe? Foi graças a essa habilidade, ou a quem prestava esse serviço para ela, que Kawara conseguiu levantar um histórico de gravações telefônicas de Luísa para entregar ao Dr. Renato. Kawara gravou tudo em um pendrive e fez questão de presentear o médico com esse mimo. Ela acreditava que alguns daqueles áudios da esposa poderiam causar certo mal-estar na relação do casal, mas no final não fez nem cócegas. Mas como que ela teve acesso a essas conversas, né? Como que ela conseguiu gravar as ligações telefônicas do celular de Luísa? É surreal. É surreal o esforço que essa garota fazia para incomodar esse casal. As matérias divulgadas na época não deixam muito claro quais foram os artifícios utilizados por Kawara para conseguir essas gravações. Mas com as ferramentas certas, a gente sabe que é tecnicamente possível, sim, registrar ligações de terceiros com aplicativos e softwares meio que espiões que você pode instalar no celular das pessoas, né? Nesse caso, no telefone da esposa de Renato, para monitorar chamadas, mensagens e até mesmo a localização da vítima. Também existe a possibilidade de que ela tenha hackeado as contas e aparelhos da Luísa para ter acesso irrestrito às suas ações. E para deixar claro, tudo isso é ilegal. Tudo isso é crime. Gravar ou interceptar comunicações telefônicas sem autorização judicial é crime e pode levar o infrator a cumprir pena de 2 a 4 anos de prisão. Mas a Kawara, gente, não se importava com isso. O padrão de suas investidas era perturbador. Kawara focava nas mensagens insistentes, ligações fora de hora e tentativas de contatos constantes. Ela simplesmente não conseguia aceitar a falta de reciprocidade por parte do Renato e, ao se sentir ignorada, elevava o tom das investidas para o da ameaça, chantagem emocional, acusações infundadas, até chegar ao extremo da invasão de privacidade. Ela queria mesmo era ser presença no seio familiar de Renato, uma presença forçada e indesejada, mas estava ali, incomodando como uma pedra no sapato. E isso tudo era muito cíclico. Depois que ela transformava a vida de sua vítima em um inferno e tinha a certeza de que conseguiu atingir o doutor de alguma forma, a modelo recuava, pedia desculpas, chorava, jurava arrependimento e implorava por perdão. Ela só queria uma oportunidade de conversar e colocar os pingos nos is. E aí, ela sempre era rejeitada novamente, e bastava não ser atendida para recomeçar todo o ciclo do assédio novamente. Quando a gente escuta tudo o que a Kawara foi capaz de fazer, até parece que o casal não reagia a essa perseguição desenfreada, quando na verdade era o contrário, eles não se furtavam. Durante 1 ano, eles continuaram procurando a polícia, registraram inúmeros boletins de ocorrência. O último dessa leva foi em junho de 2020 e levaram as denúncias adiante ao representá-las criminalmente contra a modelo. As ações geraram inquéritos que foram enviados ao Ministério Público e acatadas pela promotoria. Em plena pandemia, Renato e Kawara foram intimados a comparecer a uma audiência de conciliação para tentar resolver a situação sem que fosse necessário seguir com o processo. E eles acabaram chegando a um consenso de colocar um ponto final naquela história nessa audiência. Um trecho do acordo diz: a referida assume o compromisso de não mais procurar o autor em seu local de trabalho nem em sua residência, bem como não efetuar ligações e mensagens para o mesmo, bem como não manterá contato com seus familiares, esposa e filho. Renato deixou a audiência aliviado por ter se livrado de sua perseguidora, mas os dias de paz não duraram muito.
O descumprimento do acordo surpreendeu o casal, e as investidas de Kawara escalaram de maneira assustadora, ganhando um tom mais agressivo e ousado, com novas mensagens, aparições inesperadas e uma insistência sufocante. Eles haviam voltado à estaca zero. Kawara perseguia o Renato de todos os jeitos, tanto a pé como de carro. Ela costumava estacionar o seu CrossFox vermelho perto dos locais onde o médico trabalhava para segui-lo em seus compromissos profissionais e pessoais. Às vezes, discretamente, mas na maioria do tempo ela não se importava em ser notada. Talvez era até mesmo seu objetivo. Em uma situação, o médico precisou dirigir na contramão em uma tentativa frustrada de despistar a Kawara. Em outro momento, Kawara partiu para a violência física. Câmaras de segurança da clínica, onde o médico atendia, registraram a presença da modelo no estacionamento por inúmeras vezes. Em uma imagem divulgada quando o caso ganhou repercussão nacional, é possível ver quando Renato chega em seu carro e é violentamente abordado por Kawara assim que desce do veículo. Eles pareciam discutir, até que em certo momento, a jovem partiu para cima do médico e desferiu alguns tapas em sua cara e pelo seu corpo. De acordo com ele, Kawara estava descontrolada e dizia repetidas vezes que, se ele não ficasse com ela, não ficaria com mais ninguém. É tenso. Por isso, vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar da minha obsessão. A Insider. Eu sou obcecada por quebra-cabeças, por isso eu amo uma investigação. E a Insider vem para solucionar o maior quebra-cabeças da minha rotina, que é o meu guarda-roupas. Agora, no aniversário da Insider, dá para garantir até 30% de desconto em peças tecnológicas, que realmente facilitam a rotina. Não precisa passar, não retém odores, não desbotam e ainda seguram no estilo. Perfeitas para quem corre de um compromisso para o outro ou para quem passa o dia obcecado por crimes e mistérios no sofá, sem julgamentos. E o melhor, os descontos do site ainda somam com o meu cupom Café com Crime. É tipo aquele plot twist bom. Você achou que já estava ganhando, mas ainda melhora. A festa de aniversário não para por aí. A cada dia, uma nova promoção entra no ar lá no site da Insider. Piscou, perdeu a peça que ia resolver metade do seu look, literalmente. Então faça a escolha certa, entra no site da Insider, aproveita o aniversário e leva para casa peças que duram, funcionam e valorizam o que você tem de mais único, seu estilo e sua rotina. Parabéns, Insider, e valeu pelo cupom. E com isso, posso voltar pro crime. Em 31 de março de 2021, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.132 e tipificou a infração de perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a sua integridade física ou psicológica, ao invadir ou perturbar a sua liberdade ou privacidade, como stalker. O Renato logo identificou as características da perseguição que sofria como aquelas detalhadas no texto sancionado pelo presidente. A Kawara era uma stalker. A nova legislação revogou o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, que tratava da perturbação da tranquilidade alheia, e inseriu o artigo 147-A no Código Penal, que proporcionou um instrumento jurídico mais eficaz para coibir e punir a prática da perseguição. A pena para esse crime pode variar entre 6 meses e 2 anos de prisão para o stalker. Com as alterações na lei, a família de Renato viu novamente uma luz no fim do túnel e pôde buscar reparação na justiça com todo o respaldo jurídico. O casal procurou a polícia, reuniu todas as provas possíveis e registrou mais um boletim de ocorrência contra Kawara. E assim ela foi presa pela primeira vez em outubro de 2021, após o delegado entender que ela cometeu o crime de perseguição e coação contra o médico. Mas se as coisas tivessem parado por aqui, a gente não teria esse episódio. E claro, gente, foi um misto ali de alívio e felicidade quando Kawara foi presa em outubro de 2021, mas não durou muito tempo.
Não demorou até que os advogados Jean Felipe Alves da Rocha e Lucas Marques Rodrigues Macedo entrassem com um pedido de liberdade provisória no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e fossem positivamente atendidos. Ainda em outubro de 2021, o juiz entendeu que a jovem não oferecia riscos à família de Renato, deferiu o pedido dos advogados, expediu o alvará de soltura de Cauara e o processo de coação acabou arquivado em novembro. Quando a Lili cantou e a modelo colocou seus pés na rua, ela estava com sangue nos olhos. Mais uma vez, as investidas escalaram de maneira assustadora. Ela manteve as abordagens por telefone e mensagem de texto, mas passou também a exigir dinheiro de Renato. Com a prisão e a necessidade de contratar advogados que a representassem na justiça, Cauara acumulou uma dívida de aproximadamente R$23 mil, e ela não tinha como honrar essa dívida. Para ela, o responsável por tudo que havia passado era o médico. Afinal, se ele não insistisse em denunciá-la, jamais teria sido necessário contratar advogados. Uma lógica, assim, que faz zero sentido, né? Pelo menos não na minha mente. Eu me questiono se ela realmente acreditava lá no fundo que tudo o que ela fez é aceitável. É ok, que ela agiu dentro da lei, que ela não perseguiu ninguém. Se ela realmente acreditava que o casal exagerou ao seguir adiante com as denúncias, sabe? Mas eu não duvido, né? Eu não duvido que ela realmente achava que eles deviam esse dinheiro para ela. Porque se o próprio psiquiatra acreditava que ela tinha na mente dela que os dois tinham um relacionamento, que ela realmente acreditava naquilo, não é muito difícil que ela acreditasse nisso também, né? Eu não sou psicóloga, eu não sei o que se passa na mente de uma stalker como a Cauara, mas eu acho tudo uma grande ironia ela cobrar o Dr. Renato, que era psiquiatra dela, por conta disso, sabe? É uma história muito perturbadora. Bom, para conseguir o dinheiro que ela precisava e que na cabeça dela era obrigação do médico pagar, a Cauara partiu mais uma vez para a chantagem. Em e-mails e mensagens enviados ao psiquiatra, a jovem disse que espalharia pela cidade, uma cidade pequena e onde todo mundo se conhecia, que ele estava sendo traído pela Luísa e que a criança dos dois não era filho biológico de Renato. Novamente, a gente vai aqui para um jogo extremamente baixo e sujo por parte de Cauara. Só que assim, o casal seguia ignorando a sua existência. Ceder a uma chantagem sem nenhum sentido estava totalmente fora de cogitação. Ninguém tinha dinheiro para ficar jogando fora, eles não iam pagar R$23 mil para a stalker deles, mesmo sabendo que ela muito provavelmente seguiria com essa ameaça que ela estava prometendo. E eles arriscaram. Eles devem ter pensado que ela ia fazer isso de qualquer jeito, né? Mesmo se pagassem ela ia dar um jeito de causar um prejuízo financeiro para eles, além de levar a mentira adiante e falar que o Dr. Renato era corno, né? E ela fez. Ela fez isso. Ela não hesitou em levar a mentira adiante e dessa forma ela estava causando ali o maior tumulto na vida desse casal naquela cidade. Cauara, ela conseguiu o contato de todos os amigos e contatos profissionais de Renato e passou a mandar mensagens dizendo que o médico era chifrudo, que a Luísa não prestava, que o menino não era filho do médico, que o casamento deles era uma fachada. Informações que não acrescentavam nada na vida de ninguém, mas que movimentava as rodinhas sociais de Ituiutaba. Era a fofoca rolando solta na pequena cidade. Para facilitar o disparo dessas notícias, dessas mentiras, a modelo criou mais de 30 grupos de WhatsApp em apenas um dia. Neles, ela adicionou todos os amigos do Renato, da família, e passou horas e horas alimentando esses grupos com fofoca. Se alguém saísse do grupo, ela adicionava de novo. Se fosse bloqueada, logo ela surgia com outro número e reiniciava o tormento. A Cauara agia como um carro desgovernado e sem freios em uma ladeira. Ela pouco se importava com as consequências de seus atos.
Até os amigos do casal, que até então eram meros espectadores de uma história sinistra, tornaram-se personagens dessa narrativa e passaram a sentir medo da modelo. Medo mesmo, sabe? Até mesmo de se tornarem o alvo principal das investidas dela. Afinal, agora ela também tinha o número deles e tinha os dados dessas pessoas de alguma forma. Era assustador, mas Kawara tinha olhos apenas para Renato e era ele e a sua família o único alvo de sua obsessão. Uma obsessão que a essa altura já durava 3 anos. Em 2022, Kawara passou a envolver pessoas do círculo social do médico para tentar se aproximar dele e marcou uma consulta para que uma amiga dela pudesse entregar uma carta para Renato. Ela bolava uns planos mirabolantes assim para atingir a família. Teve uma vez que a família foi surpreendida com a entrega de uma pizza que não foi pedida por eles. O médico decidiu ligar para o restaurante para falar do engano e recebeu a informação de que o pedido a ser entregue naquele endereço havia sido feito por uma moça chamada Kawara. Ela ainda fez um pedido especial, que escrevessem com os ingredientes da pizza: "Meu gigante, eu te amo". Não, e vocês não sabem o que é pior. É assim, rir de desespero. Porque além de tudo, essa pizza não estava paga. O calote. Mas isso não me surpreendeu, né? Porque a menina tava sem dinheiro, tava vendendo almoço para pagar a janta. E o que valeu aqui foi essa... Ai, gente, ela manda uma pizza com mensagem romântica pra ele pagar e pra causar discórdia no casamento, sabe? É uma criatividade que, se ela usasse do jeito certo, ela poderia ir longe, né? Mas infelizmente não é o caso. Mas falando em criatividade, que ela realmente era, ela também era artista plástica, né? É até normal que as obras dela dessa época retratassem os seus sentimentos. Ela tem quadros que remetem toda essa situação vivida com o médico, e quem conhece a história e vê esses quadros consegue identificar as coincidências nele e alguns detalhes. Uma das telas que ela pintou retrata um homem de jaleco branco, estetoscópio e luvas com um coração nas mãos. Em outra, ela substitui a deusa Têmis, que representa o símbolo da justiça, pela imagem de uma mulher muito parecida com ela mesma, mas mantendo os ícones originais como a venda nos olhos, a balança e a espada. A Kawara também tem registrado em vídeo o momento em que pintava o rosto de Renato em uma tela. Uma situação bastante angustiante e que evidencia muito aqui a sua obsessão. A vida seguiu nesse ritmo frenético de mensagens, ligações, e-mails, abordagens indesejadas e presentes de grego por mais 1 ano, até que Kawara perdeu totalmente o controle sobre suas atitudes e partiu para a violência física, dessa vez não contra Renato, mas contra Luísa. No dia 4 de janeiro de 2023, Kawara acordou pronta para atacar. Nesse dia, ela conseguiu convencer a sua avó, uma senhora chamada Dalva Pereira, a acompanhá-la até a clínica de Renato para armar um barraco, sem motivo, no estacionamento, na frente de quem quisesse assistir. Quando Luísa estacionou o carro, como fazia todas as manhãs, foi surpreendida pela dupla, que tentou tirá-la à força do carro com chutes, empurrões, pontapés, puxões de cabelo. Ela sequer teve tempo de reagir, nem sabia de onde vinham tantas agressões. A única coisa que conseguiu pensar foi em se livrar dos socos para conseguir se trancar novamente no carro. Renato chegou logo depois e também foi surpreendido pela stalker, que conseguiu entrar em seu carro aos berros para ameaçá-lo. Durante a discussão, ela tirou a chave da ignição e a enfiou no bolso antes de deixar o veículo. O seu foco naquele dia tinha nome e sobrenome. O seu foco era Luísa. Kawara estava muito nervosa quando desceu do carro do psiquiatra. Prevendo o pior, o médico pegou o próprio telefone para gravar a jovem e produzir as provas do ataque, para que pudessem ser anexadas a uma nova denúncia. Mas Kawara não recuou, não. Enquanto dava o seu show, ela gritava para Renato: "Não entra no meio não, vai sobrar para você." Cansada de se esconder, Luísa decidiu destrancar o veículo e encarar a modelo.
Ela estava com o celular nas mãos e foi surpreendida por Dona Dalva, que surgiu cobrindo o seu corpo de chineladas para ajudar a neta a passar a mão no telefone da vítima. A vovozinha depois parou as chineladas para poder receber os celulares de Kawara e os escondeu para que o casal não conseguisse recuperá-los. Que vergonha, hein, minha senhora, se meter numa dessa. Antes de ir embora, a Kawara disse que levaria o celular para o seu advogado, pois todas as provas que precisava estavam ali. Luísa sofreu múltiplas escoriações no tórax, nas pernas e nos braços e precisou de atendimento médico para tratar os ferimentos. Kawara foi presa em flagrante e ficou uma semana atrás das grades, conquistando o direito de responder o processo por roubo dos aparelhos celulares em liberdade após pagar uma fiança de R$ 3.500. Claro que com essa liberdade também vinha a exigência da justiça de permanecer longe de suas vítimas. O que para mim é engraçado é que ela foi presa por roubo, não por stalking, não por agredir as pessoas, enfim. Só que assim, né? Ela estava livre agora, falaram, não chega mais perto deles, tá? E obviamente que isso não funcionou. Sabe por quanto tempo a perseguidora deu paz dessa vez? Por apenas 15 dias. Foram necessários 15 dias para que ela recarregasse suas energias para voltar a atacar. A stalker já fazia parte da rotina da família de Renato há 4 anos e durante todo o período foram registrados nada mais nada menos do que 42 boletins de ocorrência e nenhum deles foi capaz de detê-la. Ela continuou a seguir, perseguir, intimidar, ameaçar, chantagear. E aí não deu para manter a liberdade da querida. Em março de 2023, por descumprir as medidas cautelares anteriormente impostas para a manutenção de seu benefício, a justiça decretou a prisão de Kawara. Mas que fique claro, não foi pelo crime de stalking, e sim por desrespeitar as medidas impostas quando ela foi presa por roubo. Então, a prisão dela acabou saindo pelo crime de roubo daqueles aparelhos celulares. Quando a modelo soube que seria presa, ela não ficou em Ituiutaba. Vendo que a cerca estava apertando, ela pegou os seus paninhos de bunda e puxou o carro para Uberlândia, cidade onde viveu por mais de 1 ano até que fosse localizada. Ficou foragida, né? Mas se você pensa que nesse 1 ano ela deu paz para a família de Renato, você está enganado. Ela não tinha mais aquela presença física, né? Até porque ela estava ali a uma distância de 135 quilômetros do médico. Mas tem internet, tem telefone e as investidas online continuaram. Mesmo vivendo fugida em outro município, a querida fazia questão de se fazer presente na vida do médico e da família. Ela continuava de olho em cada passo dado pelo psiquiatra. Aqui no podcast, eu tô citando algumas passagens específicas desse caso, alguns dos ataques, alguns dos absurdos que aconteceram, mas a verdade é que a Kawara perseguiu essa família diariamente por 5 anos. Imaginem o desgaste emocional dos envolvidos. Eu já tô desgastada só de falar e imaginar, e eu só tô falando pouca coisa até de tudo o que aconteceu, sabe? Então é demais para aquela família. A Kawara foi encontrada pelas autoridades no dia 8 de maio de 2024 e ela foi presa dentro da sala de aula. Acontece que ela havia se matriculado em um curso de nutrição em uma universidade lá de Uberlândia, mesmo estando foragida, o que me faz duvidar de tudo. Porque como consegue, né? Cadê os nossos sistemas interligados para achar uma pessoa foragida com mais facilidade? Mas enfim, ela estava lá na sala de aula, foi presa dentro da sala de aula mesmo, graças a uma ação conjunta entre a polícia de Ituiutaba e a Delegacia de Homicídios de Uberlândia, que disponibilizou a equipe responsável pela detenção da Kawara. Ela ainda viveu livre, leve e solta por 1 ano e 2 meses, até ser finalmente detida e levada para a ala feminina da penitenciária Professor João da Veiga, em Uberlândia. Desde que a Kawara iniciou a perseguição ao Renato, ela somou 12 passagens pela Polícia Civil de Minas Gerais, todas registradas entre 2021 e 2023, pelos mais variados motivos: assédio, importunação, descumprimento de medidas protetivas, ameaça, furto, lesão corporal, coação, roubo.
Como que a justiça permitiu que essa mulher respondesse o processo em liberdade depois daquela agressão a Luísa? Para mim é um absurdo tamanho dizer que ela não oferecia risco para aquela família, sabe? E esse absurdo se tornou bem evidente quando o caso estourou na mídia em maio de 2024 e Kawara passou a ser chamada de Bebê Rena Brazuca ou Bebê Rena Mineira. O apelido faz menção à série da Netflix de título Bebê Rena, que foi lançada em abril de 2024. A minissérie britânica é uma mistura de drama, suspense e humor ácido, criada e estrelada por Richard Gade, onde ele conta a história real da sua própria vida quando ele mesmo foi perseguido por uma stalker e abusado sexualmente aos 20 anos. É uma série muito chocante, que faz você sentir o desespero e o medo que é ser perseguido sem ter qualquer proteção. É uma sensação de impotência paralisante. Eu super recomendo para quem gosta dessa temática de stalking, assistam, mas se preparem também porque a série é bastante forte. O fato dessa série Bebê Rena ser lançada em abril de 2024 ajudou também a impulsionar o caso de Kawara, sendo impossível não comparar essa história real brasileira à história que a gente vê na série. No dia 20 de maio do ano passado, 2024, o programa Fantástico da Rede Globo dedicou mais de 10 minutos da sua programação ao caso da jovem que se encantou por um médico mais velho e em como ela conseguiu transformar a sua vida em um verdadeiro inferno durante 5 anos. Com o caso em alta, a defesa de Kawara precisou atacar. Os seus advogados adotaram a narrativa de que Renato abriu espaço para a jovem persegui-lo porque sim mantinha um relacionamento amoroso com ela. O advogado Jean Felipe Alves da Rocha concedeu entrevistas e foi categórico ao afirmar que os dois eram amantes. Essa situação é comprovada por prints, provas testemunhais, que nunca foram valoradas corretamente pelo Poder Judiciário e pela autoridade policial. Ele também ia atrás dela, nutria nela a vontade, o desejo e a paixão de ainda viverem um relacionamento. Nos prints apresentados pela Kawara, o Renato a enche de elogios, diz que a ama e que está com saudade, mas pede cautela para que Luísa não descubra o envolvimento dos dois. Em outra imagem, em uma suposta conversa com a esposa de Renato, Kawara é ameaçada, xingada de vagabunda e recebe um alerta bem direto. Pelo jeito, a surra que eu te dei foi pouca. Te avisei aquele dia que vou te matar. A defesa do médico repudia as provas apresentadas, garante que o único relacionamento entre Renato e Kawara foi de médico e paciente por apenas 2 consultas, e a defesa do médico afirma que as provas podem ser forjadas. Vide o histórico da acusada, né? Ela mesma já tinha feito montagens com o médico, então assim, falsificar um print não seria muito difícil. Para o delegado Rafael de Freitas Faria, as investigações não apontaram evidências consistentes de que houve um relacionamento amoroso entre o doutor e a paciente, que Renato procura se resguardar das investidas da jovem desde 2019 e que está mais do que provado que Kawara frequentava os mesmos ambientes de maneira reiterada, uma forma de intimidá-lo. Mas o delegado também fez questão de frisar que mesmo que esse envolvimento amoroso pudesse ser comprovado, que não é, as atitudes da modelo continuariam configurando crime. Ou seja, a narrativa adotada derrete como um sorvete diante dos fatos. Não se sustenta. Tendo ou não um relacionamento amoroso entre doutor e paciente, o crime ainda foi cometido. O stalking aconteceu e Kawara precisa pagar pelos seus atos criminosos. O primeiro pedido de habeas corpus impetrado pela defesa da jovem foi negado em 21 de maio de 2024 e foi indeferido pelo juiz André Luiz Riginel da Silva Oliveira. Em sua decisão, o magistrado argumenta que Kawara descumpriu medidas cautelares diversas e que cometeu conduta violenta contra a vítima e sua esposa, apontando também que Kawara ficou foragida por mais de 1 ano até que fosse recapturada pela polícia. Ou seja, não dava para colocar ela em liberdade até o julgamento. Enquanto ela lutava por sua liberdade, as redes sociais da stalker começaram a bombar aqui fora.
Em poucos dias, o seu perfil no Instagram passou de 2.000 para 11.000 seguidores. Atualmente, Kawara tem pouco mais de 9.000 seguidores na rede social. E os comentários, minha gente, é o que mais me deixa chocada. Os caras que ficam atraídos pela beleza dessa criminosa, eles invadem o perfil dela e, em um certo tom de humor também, eles imploram para que Kawara os seguisse. Ah, eu deixo você ser minha stalker. Se você vier me perseguir, eu deixo. Sabe, umas coisas assim? Como se eles quisessem estar no lugar de Renato. Eu duvido que eles aguentassem 20 minutos dessa brincadeira. Os advogados de Kawara, eles continuaram lutando pela liberdade dela e sem muitas ideias para basear a defesa da jovem, que estava quase indefensável a essa altura, eles apelaram para um pedido de instauração de insanidade mental de Kawara. Isso foi prontamente negado pelo juiz André Luiz. Para ele, o pedido de diagnóstico deve ser conduzido dentro do processo criminal e não de forma separada, como estava acontecendo. Então foi mais uma derrota para a coleção da defesa de Kawara. Em agosto de 2024, foi mais uma tentativa. A defesa tentou converter a prisão da jovem para uma detenção domiciliar, ao alegar que a modelo estaria enfrentando problemas de saúde e que mantê-la no presídio dificultaria a sua recuperação. Kawara escreveu uma carta de próprio punho para anexar ao pedido. Ela queria comover o juiz com a sua experiência tão sofrida na cadeia. Nela, a jovem explicou que levava uma vida comum e normal fora da prisão, que era assídua na faculdade, tirava boas notas e já estava tocando um projeto de iniciação científica. Uma aluna exemplar e que merecia todo o crédito. Ela também contou como a sua saúde foi afetada pela prisão e que 3 meses após a detenção apresentava desnutrição grave e diminuição do índice de massa corporal, sem contar nas inúmeras agressões sofridas por parte de outras detentas. Mas o juiz não caiu no papo dela não. O pedido foi negado por falta de provas da suposta doença da stalker e porque, caso fosse verdade, o tratamento poderia ser feito dentro do cárcere. Nada a impediria de receber os medicamentos necessários ali. Kawara passou por uma audiência de instrução em setembro de 2024 pelo crime de roubo, mas o julgamento deste crime ainda não tem data marcada para acontecer. Pelos crimes de stalking e ameaça, Kawara sentará no banco dos réus no dia 14 de agosto de 2025. Ela segue presa na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, onde aguarda pelo julgamento. Com Kawara atrás das grades, depois de anos de perseguição, Renato finalmente voltou a viver a vida que almejou por anos ao lado da família. Mas confessa que é impossível deixar os traumas causados pela jovem de lado e ignorar as consequências que o stalking causaram. O Dr. Renato disse: "A prisão dela trouxe um pouco de alívio, mas até quando? Eu acho que nunca mais vou ter a mesma paz de antes." Casos de stalking acontecem com mais frequência do que se imagina. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 77 mil casos de perseguições contra mulheres em 2023. Ou seja, o país teve em média uma ocorrência a cada 6 minutos e 48 segundos. Os dados dão conta apenas dos casos de perseguição contra mulheres, já que a maioria das vítimas, estatisticamente falando, são mulheres. Mas como pudemos ver neste episódio, qualquer pessoa está suscetível a ser uma vítima de perseguição. Por sinal, um dos episódios mais escutados do podcast é um caso de stalking. Recomendo que corra na sua plataforma de áudio preferida e dê o play no episódio 115, Stalking Lívia. Eu prometo que você não vai se arrepender. Lívia deu entrevista para nós e contou com suas próprias palavras a sua história. É de dar medo como somos suscetíveis a este tipo de crime. Muitas vezes, a vítima demora para reconhecer que é uma vítima, para entender que está sendo perseguido. Mas é importante frisar, qualquer contato indesejado, que aumenta e se torna insistente e muitas vezes ameaçador, ou nem ameaçador, mas que seja desconfortável e indesejado por sua parte, é stalking. Reconhecer e denunciar esse crime é muito importante. Só assim é possível conseguir medidas protetivas que têm o objetivo de afastar o agressor e evitar a escalada desse tipo de violência. A prisão acontece geralmente quando outras medidas não funcionam. Por isso, de novo, é importante reconhecer o crime, dar ouvidos aos seus instintos quando você sente que a pessoa está passando dos limites com você
E, claro, quebrar o silêncio sobre essa invasão e denunciar o crime. Porque é isso, gente, stalking não é só incômodo, é crime. Conheça os seus direitos e não ignore esses sinais. Confie nos seus instintos e imponha limites claros e nunca hesite em pedir ajuda. Sua segurança e paz de espírito vem em primeiro lugar, sempre. Isso é inegociável. E esse, crimezeiros, é o caso da stalker de Minas Gerais, a bebê rena brasileira, que está para ser julgada este ano. Aqui no Café com Crime ficaremos de olho nas atualizações deste caso e traremos novas informações para vocês quando o julgamento ocorrer no segundo semestre deste ano. Com o lançamento da última temporada de Você, que saiu na Netflix, e também com todo o caso Vitória, que eu mencionei no início deste episódio, eu achei importante falar um pouco mais sobre stalking. Na série Você, pra você que não conhece, lá da Netflix, a gente acompanha o Joe, que é um stalker em série e também um assassino. O homem vive ficando obcecado por mulheres que ele jura amar só para acabar com suas vidas mais tarde. Você com certeza não gostaria de um Joe na sua vida ou de uma Kawara. Então eu quero frisar, se você ou algum conhecido estão sendo perseguidos ou sofrendo violências psicológicas por conta de um stalker, denuncie. Amanhã, quinta-feira, como sempre, eu vou colocar fotos relacionadas a esse caso lá no Instagram e no Twitter. Siga a gente nas redes sociais para não perder. É só buscar por Café com Crime que você encontra a gente facinho na sua rede de preferência. Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um caso novinho para vocês. E até lá, confie nos seus instintos, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi. Desenho de som de Luigi Calistrato. Pesquisa e roteiro de Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas neste episódio foram Portal G1, Domingo Espetacular, Programa Fantástico, Jus Brasil, O Escavador, CNN Brasil, O Estado de Minas, Diário do Nordeste e Rádio Itatiaia.